Em episódios anteriores nós já falamos do moinho de rolo e do moinho de disco. Hoje nós vamos fazer uma comparação um pouco mais detalhada sobre essas duas tecnologias. Apenas relembrando, o moinho de disco ele é composto por dois discos de ranhuras irregulares que, ao se atritarem, fazem a moagem do malte. Por consequência, a moagem nesse tipo de dispositivo sempre é irregular, ou seja, você tem uma distribuição no tamanho dos grãos formados. Normalmente você vai ter desde grãos inteiros até uma farinha. Aqui nós temos alguns exemplos de moagem usando o moinho de disco. Uma moagem com o disco bastante aberto, com um disco intermediário e tendo uma boa moagem, e um disco muito fechado com bastante farinha. Nesse nível de moagem, essa grande quantidade de farinha vai acabar entupindo o filtro no momento da clarificação. Por isso que, apesar de ter uma boa eficiência na extração de amidos, essa moagem não é recomendada. A moagem mais aberta não é recomendada por questões óbvias, como o grão está inteiro, não é possível fazer a extração do amido que está dentro do grão. Já aqui na moagem intermediária, a gente tem um pouco de farinha, podemos observar um pouco de farinha no meio dos grãos, mas temos grãos mais inteiros e temos bastante casca solta no meio dos grãos, tornando essa moagem a mais ideal. Já o moinho de rolo é composto por dois rolos, um rolo é solto, bobo, e o outro é tracionado. Conforme esse rolo gira, ele arrasta os grãos para esse vão, onde é feita a moagem dos grãos. Como aqui é possível controlar a distância quase que exata em todos os pontos do moinho, a gente consegue uma moagem bastante uniforme dos grãos. Outra vantagem dessa técnica, como o grão ele é espremido, ele não é friccionado como no outro caso, ele consegue quebrar o interior do grão sem destruir a casca. Na somatória do processo, a fabricação de cerveja com moinho de rolo ela vai ser mais eficiente do que a fabricação utilizando o moinho de disco. Os grãos estão moídos quase que no mesmo tamanho, e os grãos que estão inteiros, na verdade, se apertar, ele se desmancha, por causa que ele está quebrado por dentro, sendo segurado somente pela casca do malte. Bom, como que essas diferentes tecnologias afetam o nosso processo de fabricação de cerveja? A principal efeito acontecerá no processo de braçagem e de clarificação. Quanto mais inteiro o grão estiver, mais difícil é extrair o amido de dentro do grão. Ou seja, você vai molhar a casca, mas não vai conseguir retirar as substâncias que estão no interior do grão. Já se a gente transforma o malte numa farinha, a gente consegue extrair melhor o amido, mas na clarificação vai ocorrer provavelmente o entupimento dos filtros, seja o filtro bazuca, seja o fundo falso. Por isso é importante ter um ajuste. Como comentamos, no caso do moinho de disco, a gente tem uma moagem não uniforme e normalmente a casca também é triturada. Então aqui você tem sempre mais pó na sua moagem do que no moinho de rolo. O moinho de rolo é possível ajustar para se obter grãos quebrados sem grande dano à casca, preservando um pouco mais a casca, o que permite uma boa extração de amido e também uma boa clarificação da cerveja no processo de clarificação. Ambos os moinhos atendem bem o cervejeiro caseiro. Para quem está começando, o moinho de disco tem a vantagem de ser mais acessível, fácil regulagem, fácil manutenção. Mas para aqueles que estão se profissionalizando ou buscando um maior perfeccionismo no processo, o moinho de rolo, sem dúvida, tem suas vantagens. Espero que essas dicas tenham sido interessantes para vocês e espero vê-los no próximo Lamas TV. Obrigado!